Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje a gente vai dar continuidade a mais uma aula de mecânica. Hoje falarei sobre o movimento em duas e três dimensões, após a vinheta. Então o programa da aula de hoje é um pouco extenso, né? Dependendo do andar aqui, eu devo dividir esse vídeo em duas partes, mas vamos de uma vez só. Então, vou falar sobre posição e deslocamento, revisando o que a gente já falou no caso de movimento retilíneo, velocidade instantânea, aceleração média instantânea, movimentos de projéteis, né, já subentendendo o movimento no plano XY, análise do movimento de um projétil, movimento no circular uniforme, para terminar falando sobre o movimento relativo em uma, duas e três dimensões. E alguns exemplos de internet. Então, como eu já tinha dito anteriormente, a gente tinha definido posição e deslocamento fazendo uma reta, definindo um sistema de coordenadas. No caso, eu tinha feito uma reta, defini uma origem, tinha aqui o sinal, a direção dos negativos e dos positivos. E lá naquela aula mesmo eu já tinha falado que quando você tem duas dimensões, você pega o sistema cartesiano XY, e quando você tem três dimensões, você pega x, y, z, que é o que vai acontecer aqui agora. Então, a localização de uma partícula é um ponto no espaço, né? No caso, se for no sistema x, y, z, eu localizo um ponto aqui, e esse ponto ele tem direção x, y e aqui z. Então, no fundo, a posição é definida por um sistema de coordenadas x, y, z. E como a gente já viu lá em vetores, eu posso definir esse ponto aqui como um vetor que parte da origem até o ponto que eu quero avaliar. Então eu posso definir esse vetor dessa forma. Aqui ele está usando R como vetor posição, então já vou corrigir aqui, colocar em termos de vetor R. E como é um vetor, ou eu uso uma seta, ou então eu grafo o objeto em negrito. Essa é uma maneira, x, y, z. A gente pode também usar o sistema de vetorial, né? X na direção x, y na direção y, z na direção z. Ou então posso definir como x na direção x, y na direção, aqui é um J, chapéu, e z na direção K, como a gente já tinha visto em vetores. E é isso que eu vou usar aqui agora, né? Então, vou definir posição como um ponto no espaço, definido pelo vetor que parte da origem até o ponto que eu quero analisar, e deslocamento, né? Então, aqui ó, na hora que eu vou definir, como eu já tinha escrito aqui em cima, eu posso definir a vetor posição como esse vetor aqui. E quando eu for falar de deslocamento, da mesma forma que foi no caso retilíneo, eu vou sair de um ponto e chegar no outro ponto. Então, no fundo, eu vou fazer soma e ou subtração de vetores. Então, guarda aqui que deslocamento, eu vou chegar num ponto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema de coordenadas aqui. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais visual. Tem um sistema de coordenadas. Aí eu tenho um vetor R aqui, R1, que é de onde eu vou partir. Aí eu andei no espaço e cheguei até aqui, nesse outro lugar aqui, que eu vou chamar que é o meu vetor R2. Então ele é definido a partir da origem também. Esse aqui é o meu vetor R2. Então eu chamo de deslocamento R o vetor R2 menos o R1. Então eu saí daqui, vou dar a cor aqui por questões didáticas, né? Então eu saí daqui e cheguei nesse ponto aqui embaixo. Então esse aqui é o meu vetor delta R, né? Que ele sai, né? Então ele é feito de quê? Eu saí desse ponto e cheguei no R2, né? Então, é um deslocamento. Então o deslocamento agora em três dimensões é definido dessa forma. Então a conta está aqui, eu posso fazer isso. Isso aqui é uma base ortonormal, que a gente chama, né? Quer dizer que ela é ortogonal e normalizada. O normalizado quer dizer que cada vetorzinho desse aqui, ó, vale 1, tem norma 1. Né? Deixa eu voltar aqui a cor. Cada vetorzinho aqui, ó, o vetor izinho, ele tem, se eu multiplicar o tamanho dele, né, a norma dele vale 1, que é chamado de vetor unitário.
Então esses vetores só me dão direção, né? Eu posso pensar neles assim, ó. Eu tenho aqui meu sistema x, y, z, né? Então o meu vetor i está aqui na base, ele vale 1. Meu vetor j, que é o y. Meu vetorzinho j, chapéu, está aqui na base, ele vale 1. E meu vetorzinho k, chapéu, está aqui nessa direção, ele também tem norma 1, quer dizer que o tamanho dele é 1. E no fundo o que ele faz é nos dizer as direções aqui. Por exemplo, eu tenho esse valor na direção x, esse valor na direção j e esse valor na direção z, né? Como a gente já falou lá. E quando eu faço operações para, por exemplo, achar o deslocamento, o que eu tenho que fazer é soma e subtração de vetores mesmo. Por isso que a gente tem um capítulo dedicado somente a vetores, para relembrar essa parte aqui. A gente viu lá operações com vetores. Então esse vetor ΔR é o vetor R2, é o vetor X, isso, R2 menos vetor R1. O R2 tem o índice 2 e o vetor 1, índice 1. Então é um menos o outro e fica com as direções aí. Então aqui o desenho que eu fiz várias vezes, né? Então no fundo eu estou saindo de um ponto, para eu localizar esse ponto no espaço, para eu achar a posição, eu uso o vetor R, ou então eu uso os três vetores menores aqui. Por exemplo, esse vetor aqui, ele tem 5 na direção K, então é 5 metros assim. Ele tem 3 metros na direção X, menos 3 metros na direção X e mais 2 metros na direção Y. Então, na hora que eu localizar ele, eu escrevo ele assim, ó. Então, o vetor R, que está representado aqui, ele pode ser escrito como menos 3 metros direção X, 2 metros direção Y e 5 metros direção Z. Nota que tem unidade aqui, porque isso aqui subentende uma distância, um tamanho. Né? Isso aqui é uma distância, uma posição, aliás, né? Mas ele tem unidade. Aí, voltando ao assunto, falando agora de velocidade média e velocidade instantânea, então vocês vão ver que eu vou repetir tudo que a gente já falou. Só que agora eu vou usar o quê? Usar os conceitos tridimensionais. Vamos lembrar, velocidade média era o quê? Era a posição que eu cheguei, menos posição de onde eu saí, dividido pelo tempo que eu gastei. Né? E aqui vai ser a mesma coisa. Né? Então, para eu achar a velocidade média, eu tenho que ver o quanto que eu desloquei, ou seja, de onde eu cheguei e onde eu saí, dividido pelo tempo que eu gastei. Enquanto que velocidade instantânea está associada a quê? A derivada, igual a gente viu lá. Só que agora eu estou derivando um vetor. Né? Então, velocidade, vetor, é derivada no tempo do R. Mas lembra que o R sozinho, ele é o quê? Ele é um X, direção X, Y, direção Y, e é um Z, direção K. A gente aprendeu no cálculo que derivada da soma é soma de derivada. Então, quando eu fizer essa derivada aqui, é fazer dx dt na direção x, dy dt na direção j, opa, quase saiu, e dz dt na direção k. Então, o vetor, ele é feito disso daqui. Ou a gente pode até reescrever ele assim, ó, o vetor velocidade é uma velocidade x na direção x, nota que essa velocidade x é derivar o x no tempo, mais a velocidade y na direção y, nota que isso é derivar o y no tempo, mais uma derivada z na direção z. Opa, é um vz que a gente pode definir, mais um vz na direção z, nota que esse vz é a derivada da posição z no tempo. Né? Então, a velocidade instantânea de uma partícula é sempre a tangente à trajetória da partícula. Essa característica de tangente já é uma propriedade
do cálculo, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um gráfico, vou colocar aí bidimensional, vamos colocar tridimensional assim, né? Tem um gráfico aqui, uma curva aqui, né? No caso, um espaço, uma superfície. E eu quero saber nesse ponto aqui, esse aqui é a posição, então vamos falar que deixa eu tirar essa terceira dimensão para ficar só duas dimensões mesmo. Mas vamos supor que eu tenho aqui posição, pode ser qualquer uma delas, ou x, ou y, ou z, em função do tempo. Então o que a velocidade vai ser aqui? Eu quero saber a velocidade nesse ponto. Como é que eu acho a velocidade nesse ponto? A velocidade nesse ponto está relacionada com a inclinação da reta que passa nesse ponto e assim por diante. Qual que é a velocidade nesse ponto aqui? A velocidade nesse ponto aqui é quase zero, porque a reta que passa aqui, ó, ela quase não tem inclinação. Igual eu fiz lá naquele caso que a gente viu que dava uma parábola, a posição em função do tempo, aí eu olhava aqui, ó, achava a inclinação de uma reta e essa reta estava relacionada com a velocidade. Aí eu até falei os pontos em que a velocidade é zero. Quando a parábola é assim, a velocidade é zero aqui. Quando a parábola é assim, a velocidade é zero lá em cima e assim por diante. Bem, então essa afirmação aí nada mais é do que uma propriedade do cálculo. Falar sobre reta tangente, né? Reta tangente é a reta que toca só um ponto. Se tem uma circunferência, você passa uma reta, ela toca dois pontos. Aí você vai tirando essa reta, dois pontos, até que chega num momento que ela toca só um ponto. Esse ponto é um ponto tangente à superfície, né? No caso aqui está 90 graus, etc. Mas no caso da parábola lá, ele quer uma curva lá, eu quero uma reta que seja tangente. Ou seja, uma reta que toque só um ponto. Isso é ser tangente. Então a velocidade é uma reta tangente à trajetória, ou seja, a velocidade é sempre tangente, que é uma característica do cálculo, né? E então na hora que eu olho aqui, ó, as curvas que eu fiz aqui, a exaustão aqui em cima, posição, aí eu estou com a trajetória do objeto aqui, a velocidade vai ser uma reta que está tangenciando o ponto que eu quero avaliar. Então toca esse ponto aqui tem uma reta também que está pontilhada aqui, essa é a reta tangente daquele ponto, a velocidade vai estar nessa direção, nessa inclinação. E continuando ainda na mesma sequência lógica que a gente fez, lembra que a gente fez para o caso de aceleração, unidimensional, a aceleração era dada pelo quê? Aceleração média é o quanto que a velocidade varia pelo passar do tempo. Ou no caso infinitesimal, a derivada da velocidade. Agora nota que aqui são enfatizando as setinhas aqui, indicando que esses grandezas agora são vetores. Porque, lembra, o R, eu já falei para vocês que é x na direção x, y na direção y e z na direção z. Aí eu derivei isso daqui, foi até os dois slides antes, e achei a velocidade em função do tempo. A velocidade é o quê? É o Vx direção x, Vy direção y e Vz direção z. Lembrando que o Vx, onde Vx é dx dt. E assim por diante. O Vy é dy dt. Aqui para aceleração vai ser a mesma coisa. Observe aqui, ó. Eu tenho a derivada da velocidade com a setinha em cima. Então essa velocidade é vetor. É esse cara aqui. Como é que eu derivo isso aqui no tempo? Quando eu derivo isso aí no tempo, eu tenho a aceleração. Setinha porque é um vetor. A aceleração é feita do que então? dvx dt na direção x. E assim por diante. dvy dt na direção y e dvz dt na direção k. Ou seja, a gente constrói aqui o vetor aceleração como sendo uma aceleração na direção x mais uma aceleração y na direção y mais uma aceleração z na direção z, onde essa aceleração z é essa derivada aqui, ok? Ou seja, vocês vão ver que a física é bem simétrica, então o que a gente faz para uma grandeza, ela vai se repetindo para outra, né? A gente vai selecionar, eu vou selecionar alguns exercícios, né, com vocês,
e a gente vai resolver essas derivadas em termos de a exaustão, né? Por exemplo, vamos supor que a minha grandeza aqui seja tipo uma função do tempo linear aqui, uma função quadrática aqui e aqui constante. Na hora que você derivar, aqui vai dar, já que é uma constante, uma função aqui de primeira ordem, se deriva, vai dar tipo um número aqui. Aqui dá uma coisa que depende do tempo, né? Porque aqui é quadrático. Aí se você derivar a constante, aqui dá zero. Então eu posso ter posições completas, ou seja, com 3 dimensões, dando velocidade só em 2 e aceleração só em uma, ou aceleração ser constante, ou aceleração dar zero. A gente vai resolver vários casos que envolvem, ok? Então, para terminar, a gente faz o mesmo raciocínio. A gente tem aqui, no caso, a aceleração. Eu tenho que achar a posição y e z da aceleração para achar o vetor aceleração, né? E ele não necessariamente é tangente à trajetória, viu? Da posição não. Ele é tangente à trajetória, ao gráfico da velocidade. E a velocidade sim é tangente à trajetória, mas a aceleração e a trajetória não necessariamente são tangentes. Beleza? E para fechar, aqui está só expresso o que eu tinha escrito logo antes aqui. Que cada componente da aceleração pode ser obtido da derivada primeira da velocidade ou derivada segunda da posição. Eu não escrevi isso, mas fica subentendido. Porque a gente achou que, já que velocidade é derivada da posição, aceleração é derivada da velocidade, então a gente descobre aqui, a gente percebe que a aceleração, por exemplo, em x, pode ser escrito como uma derivada segunda em x dt2. E assim por diante. Movimento de projéteis. O que vem a ser o movimento de projéteis? É quando eu faço um lançamento horizontal ou vertical de um objeto. A gente chama de projétil pelo seguinte. Primeiramente, um experimento aí que você pode fazer em casa. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma régua, só para fazer um teste. Vocês vão pegar uma mesa aqui, ó. Tem uma mesa. Aqui está o canto da mesa, a perna da mesa. E aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão localizar uma régua, tá? Na lateral da mesa. Vai colocar uma moeda aqui, apoiada na régua, e uma moeda apoiada na mesa, logo à frente da régua. A visão superior é isso aqui, ó, por exemplo. Tá aqui tá à beira da mesa aqui, ó. O que vocês vão fazer é isso aqui, ó. Vão localizar a régua assim, né? Vamos segurar aqui, colocar uma moeda nessa posição e uma moeda nessa posição. E o que vocês vão fazer aqui é dar um peteleco na régua nessa direção aqui. Quando vocês derem um peteleco na régua nessa direção, o que vai acontecer? Já que vocês estão com o dedo apoiado aqui, essa régua vai girar. Quando a régua girar, ela vai arremessar essa moeda para frente. Então essa moeda aqui, ela vai ser arremessada para frente aqui, enquanto que essa moeda aqui vai cair em linha reta para baixo. Aí a pergunta é, qual das duas chegará primeiro ao chão? Bem, já dando spoiler da resposta aí, vocês devem fazer o teste, mas as duas chegarão juntas ao chão. Isso por quê? Bem, aí você fala, mas Olavo, uma voa direto para baixo e a outra foi arremessada para frente. Por que elas chegam juntas ao chão? Pelo seguinte, na vertical, as duas moedas estão fazendo a mesma coisa, que é o quê? Cair dessa altura. E nessa direção vertical, a gente viu no finalzinho lá do movimento retilíneo, nessa direção aqui a gente tem o quê? A gente tem um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E a aceleração dele aqui para trás, aqui para baixo, para ambos, é g. Ainda mais se as moedas forem iguaizinhas. Você pode ser até moedas diferentes que chegam juntas também. Mas, por exemplo, se você pegar uma pluma, uma folha de papel aberta, outra fechada e outra amassada, não chega junto por resistências do ar. Mas se você pegar duas moedas, elas vão sofrer quase a mesma resistência do ar, então, mais ou menos, aqui a resistência do ar está intimamente relacionada com velocidade, mas aqui no caso vai ser pouco influente, porque as duas moedas têm a resistência do ar nesse range de velocidade é pequeno. Então, ambas as moedas, tanto essa que cai assim, no caso aqui ele fez o teste com uma bola, e a outra que é arremessada para frente,
Aqui está uma foto estroboscópica que a gente fala, né? É uma foto que foi tirada aqui, por exemplo, no segundo 0, 0,2 segundos, 0,4 e assim por diante. Até dar uns 2 segundos aqui embaixo, eu acredito. Então, se você olhar essa foto, então eles estão sempre na mesma altura. O que está caindo direto e o que está sendo arremessado está sempre equiparado em altura com o outro. E quando vocês fizerem esse teste em casa, vocês vão perceber, né? Pode tentar filmar, pode colocar o irmãozinho para vigiar e observar, etc. Vocês vão ver que eles vão chegar juntos ao chão. Então é interessante pensar em projétil, porque esses dois casos aqui são lançamentos de projéteis. O que é um lançamento de projétil? É um projétil lançado sob a ação da gravidade. Ele pode ser lançado, arremessado para frente, arremessado para cima, diagonalmente, né, formando um ângulo com a horizontal. Pode ser arremessado para cima, no caso em que o ângulo é 90 graus. Pode ser arremessado para baixo, assim, tipo, eu estou numa certa altura, eu não arremesso ele para... pode arremessar ele com um ângulo negativo aqui, ó, um ângulo θ menos, né, um ângulo negativo em relação à horizontal. Isso tudo que é lançamento de um projeto. Você pode lançar para frente, para cima, de uma altura, ou do solo, né? Você pode do solo arremessar ele para cima, para o alto, arremessar ele inclinado assim. Isso tudo que compõe movimento de projétil. E a principal característica desses movimentos de projéteis é a seguinte: na vertical aqui, ele está com um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, ele tem uma aceleração, que é a variação dele, e a aceleração vale a gravidade. Isso aqui na vertical. Enquanto que na horizontal, para frente aqui, ele é regido pelo movimento retilíneo uniforme. Ou seja, na horizontal, a aceleração aqui é igual a 0. Então, na horizontal, ele é regido por movimentos sem aceleração, enquanto que na vertical, movimentos com aceleração, cuja aceleração é a da gravidade, né? Então aqui tem duas fotos mostrando esse movimento de projétil, aqui uma bolinha quicando, né? Então pode ver que ela bate no chão aqui e é arremessada, e à medida que ela sobe vai ficando cada vez mais lenta, tanto que se a foto for de 2 em 2 segundos, nota que ele saiu daqui, chegou aqui, andou muito em 2 segundos não, 0,2 segundos. Nota que ele andou muito em 0,2 segundos, foi andando menos em 0,2, até que é como se ele tivesse parado aqui, andou pouco, deu uma paradinha, aí ele vai acelerando de novo, né? Porque essa foto é tirada em tempos iguais aqui, isso é a característica de foto estroboscópica. Então, está falando, ó, no movimento de projéteis, o movimento na horizontal e o movimento na vertical são independentes, ou seja, um não afeta o outro, né? Indicando esse caso aqui, quer dizer o quê? Que se eu mandei ele com velocidade para frente, quanto tempo ele demora para chegar no chão? Ah, sei lá, 1 segundo. Ah, então beleza, se ele demora 1 segundo para chegar no chão, quanto que ele vai andar para frente? Ele vai andar essa distância aqui, ó. Como que eu acho essa distância? Pega a velocidade dele para frente e o tempo que ele permaneceu no ar. E por que eu estou falando isso? O movimento na horizontal aqui, o quanto que ele andou para frente, não atrapalha e nem ajuda em nada o movimento dele para baixo. Ok? Então vamos lá. Então, equacionando isso. Então, essa figura que ela vai aparecer outras vezes. Vou ler esse texto aqui. Então, a gente tem um caso de um objeto aqui. Eu estou na posição Y, uma altura Y, distância X. Na horizontal, a gente tem o eixo X. Na vertical, a gente tem o eixo Y. E ele é lançado a partir da origem. Essa figura é muito didática pelo seguinte: eu peguei na origem e arremessei o objeto com uma velocidade V, formando um ângulo inicial, θ0, com a horizontal. O que vai acontecer com esse cara aqui? Lembra? Nota, olha para essa velocidade horizontal aqui. Lembra que eu falei? Na horizontal. O que eu tenho na horizontal? Movimento retilíneo uniforme. O que é a característica dele? A velocidade é constante, né? A velocidade não muda. E na vertical? Na vertical, ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Nele, a aceleração é constante. Constante. Significa o quê?
que na horizontal a velocidade não muda, é a mesma, enquanto que na vertical a velocidade muda, ou seja, a aceleração é constante. Agora olha esse V0x aqui, é a velocidade que ele tinha no início da trajetória, né? Então aqui, velocidade V0x, aí ele foi arremessado, pá, com essa velocidade na horizontal e essa velocidade y inicial aqui. Aí ele foi subindo, nota, ele vai subindo. Aqui, ó, essa velocidade Vx, se você olhar o tamanho desse vetorzinho aqui, ó, ele é do mesmo tamanho desse vetorzinho aqui, ó. Que é do mesmo tamanho desse vetorzinho aqui, ó. Que é do mesmo tamanho desse vetorzinho aqui. E assim por diante. Então, o vetorzinho que na horizontal dele aí, ó, não muda. Esse tamanho é sempre constante aqui, ó. Então, ele vai sempre em velocidade constante aqui. Agora, já na vertical, olha só. A velocidade inicial dele é esse vetorzão aqui. Olha o tamanhozão desse vetor. Aí, quando você chega aqui, o vetor é menor. Lá no alto, nem tem vetor na vertical. Aí ele foi fazendo o quê? Mudou de direção, ó, para baixo. Está cada vez maior para baixo. E assim por diante, ó. Corroborando para essa teoria, para essa observação aqui. Na horizontal a velocidade não muda, na vertical a velocidade muda. Limpando aqui. Outra coisa interessante também, outras partes que são importantes de ver, é que esse ponto em que ele chegou aqui, ó, nota que foi o máximo que ele conseguiu subir. Então, se em termos do lançamento, eu chamo essa distância aqui, essa distância a gente chama de altura máxima, tá? E esse ponto aqui é importante, ó, nota que se eu estiver aqui, até que ele continua para baixo. Mas se eu estivesse lançando do chão aqui, ó, né, eu tenho o meu x e meu y aqui, só que aqui é o solo, ó. Ou seja, daqui não passa. Então o que acontece? Eu arremesso ele aqui, ele vai chegar na altura máxima e vai tocar o solo de novo. Esse lugar aqui que ele toca de novo o solo, a gente chama de alcance. Então R é o que a gente chama, é o conhecido como alcance. Então, dando nome às variáveis aí, o que a gente tem? A gente tem aqui um ângulo inicial e uma velocidade inicial. Eu preciso só disso, né? Se eu fosse brincar de Angry Birds, né? Que é um joguinho que fez muito sucesso na década anterior, acho que a década de agora conhece também, que é de arremessar um passarinho para acertar um porquinho em algum lugar aqui. Então você tinha lá a trajetória dele, era tipo um estilingue, né? O passarinho estava no estilingue, você puxava esse passarinho e soltava ele fazia a trajetória para acertar. Então esse Angry Birds você só precisa de duas coisas, que é o ângulo com que você vai arremessar e a força do estilingue aqui, que está relacionado com o tamanho dessa velocidade aqui, com qual velocidade ele vai sair daqui, né? Então aqui, daqui a pouco a gente vai escrever as equações que envolvem o movimento de uma trajetória, de um projétil, né? O movimento de um projeto, e vocês vão ver que a gente vai precisar principalmente dessa velocidade inicial e o ângulo com que ele foi arremessado. Então, lendo aqui, ó, a trajetória de um projeto que é lançado no x igual a 0, aqui, e y igual a 0, ou seja, na origem, são mostradas as velocidades iniciais e as velocidades em vários pontos ao longo da trajetória, juntamente com a componente. Observe que a componente horizontal da velocidade permanece constante, como já tinha desenhado aqui. O alcance R é a distância horizontal percorrida pelo projétil quando retorna à altura de lançamento. Então é sempre assim. Mesmo se eu for lançar daqui, eu quero lançar daqui, eu posso achar, por exemplo, um problema interessante é achar essa altura aqui, ou achar uma altura, ou achar o tempo, ou a velocidade. Então a gente só vai fazer perguntas assim: qual vai ser a velocidade dele quando ele tiver 10 metros abaixo do lançamento? A gente vai ser apto a responder isso daqui a pouco. Então, no movimento de projéteis, o movimento horizontal e o movimento vertical são independentes, né? Então, aqui, de novo, corroborando aqui, nota que na horizontal não ajudou nem atrapalhou em nada
o sobe e desce dele. E interessante que se eu tivesse zerado, colocado o ângulo de 90 graus, o que ele ia fazer? Ele ia fazer exatamente o movimento que a gente está acostumado lá no movimento retilíneo uniforme, que é o quê? Ele vai lá em cima, para e volta. É o que ele fez aqui, ó. Se você olhar só no vertical, ele fez o quê? Se eu olhar só para o vertical, ele foi lá em cima, parou e voltou e continuou caindo aqui. Só que ao mesmo tempo que ele foi lá em cima e voltou, ele fez o quê? Ele andou para a lateral, porque ele tem essa velocidade aqui. Então ele foi lá em cima, e voltou, né? Bem, então vamos equacionar isso, né? Lembra que na horizontal eu tenho o quê? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho meu sistema de coordenadas aqui, x e y, e eu estou lançando esse projétil. Deixa eu fugir do 45 graus aqui, né? Colocar um ângulo que não, porque é muito, costuma ser atrativo, né, usar 45 graus, mas não necessariamente. O ângulo pode ser menor que 45, por exemplo. Vamos falar que ele está com essa velocidade aqui, e esse ângulo θ é definido entre o x e a velocidade. E por questões didáticas, eu vou falar que é um ângulo θ inicial e uma velocidade zero, uma velocidade inicial. Por quê? Porque à medida que esse cara vai andando aqui, ó, como a gente viu na figura anterior, o ângulo que ele tem com a horizontal aqui vai mudando, ó. O ângulo da velocidade aqui é zero. Aqui é o ângulo com a velocidade agora, não é nem é até negativo, ó. Que aqui, ó, o ângulo é esse ângulo grande aqui. Aí quando ele está aqui, o ângulo entre a velocidade e a horizontal já é menor. O ângulo entre a velocidade e a horizontal é zero. Aqui, o ângulo entre a velocidade e a horizontal é até negativo agora, está apontando para baixo. Aqui, ó. E esse ângulo θ aqui não é o mesmo ângulo que saiu aqui. Então, por isso que a gente define também um ângulo θ inicial. Por isso que a gente fala de um θ0 e um V0. Né? E o interessante de analisar aqui é o seguinte: lembra que na horizontal eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Então, aqui é um M, R, U, ou seja, velocidade constante, enquanto que aqui é um M, R, U, V. Então eu tenho que saber quem é a velocidade na horizontal. É só fazer o quê? Nota que a horizontal é a que está com um ângulo, então a gente brinca, a gente fala assim, a velocidade na direção x inicial, no caso aqui vai ser inicial e vai ser a velocidade em toda a trajetória, é o V0 com um ângulo, ou seja, V0 cosseno. E nessa direção é regido pelas leis do movimento retilíneo uniforme. Quais são os movimentos, as equações do movimento retilíneo uniforme? É aquele movimento que não tem a aceleração, ou seja, posição é igual a velocidade vezes tempo. Como a velocidade é esse termo aqui, deixa eu limpar aqui a bagunça que eu fiz, né? Como a velocidade é dado por V0 cosseno, eu posso escrever a posição horizontal, ou seja, direção x, eu posso achar em qualquer momento como sendo V0 cosseno θ, vezes tempo. E na vertical, o que a gente tem na vertical? Na vertical aqui, ó, é um movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é a gravidade. Então, o que eu tenho que fazer? Nota que é uma coisa que a gente falou no finalzinho lá da aula 2, né? Aqui, ó, a gravidade está para baixo e o eixo y está apontando para cima. Então, na hora que eu for escrever a equação, olha só, o y, a gravidade, aparece o sinal negativo aqui. Então, por isso que eu coloco menos GT aqui. Por isso, meu eixo é definido para cima e a gravidade, a aceleração da gravidade aponta para baixo. Então, o y tem que ter sinal oposto em relação ao g. Ok? E nessa direção, o que eu tenho aqui? Se no x eu estava com a velocidade com um ângulo, para eu achar a velocidade sem o ângulo aqui, ó, né? Porque no caso eu preciso dessa trajetória, dessa projeção, que é a velocidade para cima.
Então, velocidade sem o ângulo a gente chama de quê? Velocidade seno, que apareceu aqui. Ó. Então, o VY, a velocidade inicial na direção Y, é a velocidade inicial sem o ângulo. Nota que o θ, também o θ, eu vou colocar um θ inicial aqui. Aparece aqui, ó, V0 seno θ e o θ 0. Então, essa é a minha velocidade na direção Y. Aí eu faço as regras. Já que eu uso as regras, né? Já que a velocidade na direção Y é um movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou pegar aquela tabelinha de equações e substituir aqui. No caso, são as equações que envolvem gravidade, aceleração. São aquelas que a gente elencou lá, era isso aqui, ó, 2,15, se você olhar na aula anterior. Então, a gente tem posição, aqui vai ser altura. No nosso caso, quem está fazendo papel de altura aqui é o Y, V0 sendo θ T e menos meio de AT2, no caso GT2. A velocidade na direção Y é a velocidade inicial menos GT, né? Então, nota, eu começo com a velocidade grande e essa velocidade vai diminuindo, para e cai, e volta. Então, eu pego a velocidade inicial e vou tirando um pedaço dela com o passar do tempo, que é o que acontece quando eu lanço aqui para cima. E por último, aquela equação, né? Vovô viu a vovó, duas amigas dela, etc. Aqui, o VY, que é a velocidade na direção Y, tem que ser igual à velocidade inicial. Nota, quem é a velocidade inicial Y? Tá aqui, ó, velocidade inicial quadrada. Então, V0 sendo θ quadrado. Menos 2G e a altura. Então, montado aí o cenário, análise do movimento projétil, direção horizontal, direção vertical, eu tenho essas equações regendo o movimento. E aqui eu tenho a equação da trajetória. Como é que eu obtenho essa equação da trajetória? Eu volto aqui, ó, pego essa equação aqui, que está relacionada com tempos, ó, no lugar dessas equações que tem tempo, eu vou substituir a de baixo. Vamos fazer então, para chegar nessa daqui, ó. Vamos ver lá. Mas primeiro eu faço o seguinte. Eu considero aqui, ó. Eu vou pegar essas equações aqui. Eu vou pegar essa equação, considerar o meu y0 igual a 0. E na hora de fazer a trajetória aqui, eu vou considerar também que eu estou partindo de x0 e y0 igual a 0 aqui, ó. Então, o meu x0, eu vou considerar ele também como 0, né? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Vou ficar com essa equação, ou seja, eu vou ficar aqui x, grande. Eu vou ficar aqui x, vou tirar o x0, é igual a V0 cosseno de θ 0. Então, x é igual a velocidade vezes tempo, né? Que é essa equação aqui, ó, V0 cosseno θ 0 t, o x vai ser isso. E eu vou usar esse y aqui, ó, y é igual a V0 yt menos meio GT2. A outra que eu vou usar aqui é essa aqui, ó. Que o meu y é igual a V0 yt menos meio de GT2. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Então, meu tempo vai ser igual a x sobre V0 cosseno de θ 0, né? Passei isso aqui subtraindo, dividindo. E o que eu vou fazer é substituir isso daqui, ó, nesse t e nesse t quadrado aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, meu y vai ser igual a V0y, aqui no lugar do t, eu vou colocar x sobre V0 cosseno de θ 0, aqui é um zerinho,
esse aqui é o t, menos meio de g, e o t, tá aqui o t de novo, x sobre v0 cosseno de θ 0, só que esse daqui está ao quadrado. Ok? Lembrando que o meu vy, lembrando que o meu v0y está aqui, ó. Olha lá o v0y. Então, na hora que eu venho aqui, no lugar desse v0y, eu vou ficar com isso aqui, ó, y igual v0y. v0y é o v0 seno de θ 0. Aqui tem um x sobre, embaixo tá v0 cosseno de θ 0 menos 1 sobre 2, aqui em cima tem um g, vou colocar já um x quadrado aqui, dividido por quem? Por esse cara aqui, ó, v0 quadrado cosseno quadrado de θ 0. Aí, esse v0 corta com esse v0. Seno sobre cosseno é uma maneira divertida de escrever tangente. Então, fica y igual tangente de θ 0x menos gx ao quadrado sobre 2 v0 ao quadrado cosseno quadrado de θ 0. Que é exatamente o que está escrito aqui em cima. Isso aqui é a equação da trajetória. Isso aqui é sensacional. Pelo seguinte, o que isso aqui é? Esse aqui é o meu gráfico de y em função do x. Que eu coloquei quadrado, coloquei. Então, essa é a equação da trajetória já deduzida aqui para vocês. Para que serve essa equação? Bem, essa equação serve para o seguinte. Lembra esse gráfico que eu fiz aqui? Ó? Ele me dá exatamente essa informação aqui. Ó. Nota que aqui não é uma parábola. Melhor ainda, uma parábola que quando x for zero, ela parte do zero. Então, essa equação da trajetória aqui, vou limpar aqui, ó. Essa equação aqui me dá exatamente essa parábola que eu tenho aqui. E o alcance horizontal? Como é que eu acho esse alcance horizontal? Como é que a gente encontra ele? É pegar essa equação que eu achei aqui em cima. Lembra? O que ela fala? Ela não fala o meu y em função do x? O que o alcance é? Meu alcance é o valor de x que faz esse gráfico voltar para onde? Para o zero. Então, no fundo, o meu alcance, o R, quem é o R? O alcance. É o R, então, ele é o valor de x quando y for igual a zero novamente. Então, no fundo, é pegar essa equação aqui, ó, essa que está aqui em cima, e fazer essa equação igual a zero. Que é o que a gente faz aqui. Então, como é que eu acho a equação da trajetória? Eu vou ser sucinto aqui, ó. Pegar o caso anterior, ó, tangente de x igual, é quando o tangente de x, tangente de θ vezes x, for igual a esse termo de cá. Então, no fundo, é colocar um igualzinho aqui, ó. Né? Como é que vai ficar, então? Vai ficar assim, ó. Deixa eu limpar aqui. E eu faço aqui. Então, eu preciso que seno de θ 0 x sobre cosseno de θ 0 seja igual, né? Porque eu quero que isso aqui seja igual a zero. Eu quero isso aqui, ó. Que isso daqui seja igual a g, passa somando, né? Gx ao quadrado sobre 2
V0 cosseno quadrado de θ0. Aqui tem um cosseno, vai cortar com um dos cossenos de K. E no final das contas, e um dos valores de x corta com esse x quadrado de K. Então, vou isolar o x do lado de K. Então, como é que vai ficar? Eu vou passar isso aqui multiplicando e isso aqui dividindo. Então, o meu x vai ser igual a quem? 2, sobrou um V0, então 2 V0 cosseno de θ0 cosseno de θ0 sobre G. Sobre a gravidade. Isso é o meu alcance R. Né? Se você rememorar as propriedades do seno e cosseno, você vai lembrar lá que seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Então, a maneira mais elegante de escrever o 2 seno cosseno, você vai encontrar então o R, que é o meu x, não é qualquer x, né? O x quando y igual a 0. Então, meu R, meu alcance horizontal, como sendo V0 sobre G, não é isso? Seno de 2θ, que é exatamente o que está escrito aqui. Opa, eu cochilei no V quadrado, realmente aqui, ó. Aqui é embaixo, né? Aqui, ó, tem um quadradinho em todo mundo. Então, aqui esse V aqui está o quadrado, ele passa para cima o quadrado e ele continua aqui quadrado. Que é exatamente o que a gente achou aqui, ó. O alcance é dado por isso aqui, né? E outra maneira de achar também o alcance é quando você dobra a altura máxima. O que acontece na altura máxima? Quando ele está aqui na altura máxima, ó, nota que aqui, ó, ele vai estar na metade do alcance. Na altura máxima acontece que a velocidade y, ou seja, ele sobe, dá aquela paradinha para cair. Então a velocidade final y é 0. E aqui ele optou por essa situação. Quando a velocidade lá no alto é 0, ele acha o tempo em que essa velocidade é 0. Aí com esse tempo ele substitui lá em cima. É uma maneira também de calcular. Ok? Limpando aqui. Então essa equação da trajetória, fazendo de forma sucinta, a equação da trajetória é dada por esse valor aqui, lembrando que essa equação da trajetória, para dar esse resultado aqui, eu considerei y0 igual a 0 e x inicial igual a 0. Se ele estiver em outro lugar, eu tenho que fazer ajustes aqui. Por exemplo, se ao invés de eu lançar ele da origem, lançar ele de uma altura y aqui, ó, eu vou ter que chegar aqui e escrever isso daqui mais esse y0 que eu acrescentei aqui, né? Que não está no 0. E vice-versa. Se estiver lançado aqui, então eu tenho que subtrair esse valor ou somar. Então eu tenho que somar ou subtrair os valores que eu considerei 0 aí para a dedução dessa trajetória. E o alcance está aqui, a gente escreveu o alcance R, a gente calculou usando y igual a 0. Nota que esse 2θ que é aquela igualdade trigonométrica, e ele já dá uma dica aí para os lançadores, né? Para se ter um máximo de ângulo de lançamento, você usa 45 graus, realmente, porque seno de 90 é 1, então 45 graus é o ângulo ideal para ter um maior alcance, né? Maior distância horizontal para ser atingida, ok? E então, assim, só para acrescentar aqui, até agora a gente considerou o ar não exercendo efeito algum sobre o movimento. Entretanto, em muitas situações, há uma diferença entre você lançar com ar e sem ar. Então, esse slide aqui é só uma curiosidade, tá? Então, ele está falando aqui, ó, o ar se opõe. Na figura abaixo, a gente tem, por exemplo, as trajetórias, elas fazem o mesmo ângulo de 60 graus, com a mesma velocidade inicial,
Só que no caso 1, a trajetória 1 é no vácuo, é quando a gente faz o lançamento na ausência de ar, né? Por exemplo, na Lua seria possível, ou num local preparado, no laboratório, né? E no caso 1 é o caso real, que é quando você tem influência do ar, nota que o alcance é bem diferente. Tá? Então é só uma curiosidade. Mais à frente a gente vai fazer umas contas, vai verificar, a gente vai colocar a influência do ar quando a gente estiver falando de forças. Né? A gente vai considerar o ar como uma força que ela depende da velocidade do objeto. Quer dizer o quê? Quanto maior a velocidade do objeto, maior o ar faz resistência sobre ele. Ok? Mas isso sendo os próximos capítulos. E fazendo um compêndio aí no movimento dos projéteis, o que a gente tem? O movimento balístico que ele chamou aqui, que é velocidade altas, né? A gente tem na horizontal essas regras e na vertical essas outras regras preponderando aqui. E para resumir aqui, a gente tem a trajetória de uma partícula em um movimento balístico parabólico, dado por isso aqui, e esse caso no movimento do alcance, para a gente achar o alcance aqui. Essa aula continua, eu vou fazer uma segunda parte, movimento em 2 e 3 dimensões, dedicada ao movimento circular uniforme. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro!